Fala pessoal, tudo bom? Estamos chegando aqui para mais uma explicação de um Canvas, né? Esse Canvas é o mapa da jornada do cliente, certo? Então, como vocês estão vendo aí, ó, descrição completa dos componentes do serviço. Então, o que é o mapa da jornada do cliente, né? Então, já pensando, pessoal, que a solução que vocês conceberam lá no Canvas passado já está pronta, certo? Então, como é que ela iria funcionar? Certo? Como é que seria a jornada do cliente, do usuário, né? Utilizando a tua solução, certo? Então a gente começa esse Canvas aqui no canto esquerdo, na identidade, você vai fazer um breve rascunho da persona, só para lembrar, né? Como é que é a persona que você idealizou, certo? O nome dela, as características e tudo mais. Você vai colocar aqui, tá? E aí, pessoal, no mapa da jornada do cliente, repare que é uma tabela, certo? E essa tabela, ela tem alguns elementos. Primeiro, status emocional, depois contexto, depois atividade do cliente, depois linha do tempo dos estágios da jornada, pontos de contato, ações da empresa, insights e oportunidades. E é isso que eu vou aqui explicar nesse vídeo para vocês o que é que cada um deles, o que é que vocês têm que preencher, tá? Então repara que aqui nessa tabela ela tem 5 colunas, certo? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Então como é que eu faço? Então, primeiro, certo, pessoal, o que vai direcionar esse Canvas é essa linha do tempo dos estágios da jornada. Isso aqui é uma linha cronológica, certo? Que vai determinar a ordem em que essas ações irão ocorrer nessa jornada do cliente, certo? Como assim? Similar àquela linha do tempo, né, que tem no Facebook, por exemplo, né? A pessoa nasceu, depois foi pro colégio, se formou, não sei o que, se casou, né? Então, isso é uma linha do tempo, cronológica, certo? Essa linha do tempo, pessoal, vocês podem preencher de forma que você vai colocar as datas e horários exatos, né? Então, 7 horas da manhã, depois 7h30, depois 8 horas, depois 8h45, certo? Você pode fazer assim, ou você pode usar tempos relativos, né? Quando o Joãozinho acordou, quando o Joãozinho foi para a parada de ônibus, certo? Isso é o quê? É uma ordem cronológica, mas ela é relativa, né? Então, você pode utilizar dessas duas formas, ou preciso ou de uma forma relativa, tá? Mas você precisa utilizar essa linha do tempo, certo? Porque essa linha do tempo vai determinar as ordens do que acontecer na tua jornada, tá? Então, dado essa linha de tempo, certo? O que é que a gente vai perceber agora? Aqui, ó, a gente tem 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, já falei. Então, nas duas primeiras colunas, o que é que geralmente a gente faz? A gente coloca, certo? O usuário, certo? Passando por aquele problema, certo? Vivenciando aquele problema. Nessas duas primeiras colunas, certo? Nessa coluna do meio, a gente faz o quê? O usuário, o cliente, encontrando a solução de vocês, mas tadã, apareceu a solução de vocês. E essas duas últimas, eu gosto de fazer o usuário conhecendo a solução de vocês e tendo um final feliz, tá? Então, só recapitulando, né? As duas primeiras, o usuário vivenciando aquela problemática, né? Vivenciando aquele problema que vocês escolheram. Na terceira, ele vai tomar conhecimento da solução de vocês. E nas duas últimas, ele utilizando e tendo um final feliz, tá? Então, a divisão é essa. E aí, para cada coluna dessa, pessoal, vocês vão ter que preencher alguns aspectos, né? Primeiro, status emocional, certo? Então, vamos dar aqui um exemplo, certo? Quando o Joãozinho acordou, certo? É o primeiro marco de tempo que eu vou utilizar. E aí eu vou colocar assim, ó. Quando o Joãozinho acordou. Aí, status emocional. O Joãozinho acordou com raiva, né? Enjoado, né? Para não dizer outras palavras, né? E aí, esse é o status emocional do Joãozinho naquela hora, né? Quais são os sentimentos, né? O que é que tá passando, né? As emoções que estão passando na cabeça do Joãozinho naquele momento. Depois o contexto. O contexto, pessoal, vem para dar liga em tudo, certo? A gente vai entender, mas por que é que o Joãozinho acordou com raiva, né? O Joãozinho acordou com raiva porque ele teve que dormir até tarde estudando e no outro dia tinha prova logo cedo, certo? Então isso aí
O contexto é que dá a liga, o contexto é que dá o motivo, né, para que as coisas estão acontecendo, né, e como estão ocorrendo. A atividade do cliente, certo? É o que o Joãozinho está fazendo naquele momento, certo? Então, por exemplo, o Joãozinho está se espreguiçando, certo? É a atividade do Joãozinho naquele momento, certo? Pontos de contato. Pontos de contato. O que é ponto de contato? Ponto de contato é tudo que vai interfacear o usuário, né, o Joãozinho, naquele momento, certo? Então, como assim, Lucas? Eu não entendi o que é esse ponto de contato. Vamos lá. Digamos que o Joãozinho está acordando e ele está mexendo no aplicativo do celular, né, do despertador, né? Então, naquele momento, o aplicativo do despertador é um ponto de contato com o Joãozinho. Digamos que a mãe do Joãozinho que está acordando ele. Bora, Joãozinho, acorda! Já tá tarde. Naquela hora, a mãe do Joãozinho é um ponto de contato. Digamos que o Joãozinho, né, digamos que ele esteja escutando o rádio. E ele, opa, vê algo interessante. Então, a rádio ali naquele momento é um ponto de contato. Digamos que ele está vendo alguma coisa interessante na televisão. A televisão naquele momento é um ponto de contato. Digamos que ele está navegando aqui no site, opa, viu um negócio interessante. Aquele momento o site é um ponto de contato, tá? Então, ponto de contato é tudo que o Joãozinho vai interagir naquele momento, né? Vai interfacear o Joãozinho, né? E que seja relevante, claro, para a problemática, para o contexto que a gente está trabalhando. Mas, professor, o lençol do Joãozinho não é algo importante? Não, nesse momento não, né? A gente vai dar importância, né, nos elementos que a gente está trabalhando na problemática, tá? Depois, ações da empresa, certo? Então eu quero que vocês pensem agora não mais como grupo, mas sim como se vocês fossem uma empresa, tá? Se vocês fossem uma empresa que estão propondo essa solução, certo? Para o mercado. Nesse momento da vida do Joãozinho, que o Joãozinho está se acordando, vocês vão fazer alguma coisa pro Joãozinho? Vocês vão, por exemplo, como assim, Lucas? Ações da empresa. Por exemplo, eu vou mandar uma notificação pro Joãozinho dizendo, Joãozinho, cara, tem que se acordar porque tem a prova, não sei o quê. Ou então, dá uma ligação pro Joãozinho, ó, Joãozinho, cara, e aí, como é que tá? Então, ações da empresa. Vocês, como empresa, iriam interferir naquele momento daquele usuário? Se sim, vocês escrevam. Se não, pode deixar em branco. Insights, oportunidades, vocês já estão acostumados com os outros canvas, são justamente aqueles espaços que quando você está preenchendo ali aquela linha do tempo, né, e diz assim, rapaz, olha que ideia legal que eu tive aqui agora, né, olha que oportunidade eu identifiquei. E aí, como eu falei para vocês, tudo isso é volátil, então você escreve logo ali. Se não teve nenhum insight ou oportunidade, deixa em branco, tá? Então você vai preencher essas linhas, né, status emocional, contexto, tá? Para essas 5 colunas, só relembrando as 2 primeiras, usuário vivenciando a problemática, terceira, usuário encontrando a solução de vocês, e as 2 últimas, usuário tendo, né, usando a solução de vocês e tendo um final, um desfecho feliz, certo? Beleza? Então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Valeu!